Atenção, vamos falar dessa tragédia hoje na Índia, gente. Vocês sabem que eu sou apaixonado por avião, um dia catastrófico, né, para nós que somos apaixonados e acreditamos tanto na aviação. Um dos aviões mais modernos do mundo caiu logo após decolar da cidade de Ahmedabad, na Índia, um 787-800 da Air India, um Dreamliner, um dos aviões mais modernos do mundo. Essa é uma nova imagem que mostra o momento exato em que o avião, que levava 242 pessoas, incluindo passageiros e tripulantes, olha, levantou. Nesse momento o piloto decreta Mayday, grita Mayday, que é o emergência, o socorro, na fonia, e aí ele começa a perder a altitude e cai numa velocidade tremenda, cai em cima de um local que tinha refeitório de crianças e adolescentes. Muita gente que estava também na terra morre. Veja, ele cai praticamente na cabeceira da pista, a explosão é vista mesmo de longe, e conversava há pouco com um especialista em aviação que me contou que nesse caso o Mayday foi extremamente grave. Eu perguntei, mas tem gravidade, né? Um pedido de socorro tem gravidade um para o outro? E ele disse que sim. Ele me contou, Bate, quando o piloto diz Mayday, Mayday, e para de falar, que foi neste caso, é uma ocorrência de extrema gravidade e a própria torre de controle já passa a imaginar que uma tragédia pode ter acontecido. Imagina só, o que teria levado o piloto a pedir socorro pela torre de controle, para a torre de controle, e parado de falar imediatamente. O correto seria, né? O normal seria, pede socorro. Quando o piloto fala Mayday, vem para cá, por favor. Quando o piloto fala Mayday, o que a torre de controle faz? Isso pode acontecer em qualquer aeroporto, já aconteceu aqui no Brasil e agora acontece na Índia, terminando numa das maiores tragédias da aviação de todos os tempos. Esse avião, inclusive, da Air India, o Dreamliner, é usado aqui no Brasil pela Latam. Faz a rota Miami, faz a rota Nova York, faz a rota Madrid, faz a rota Cidade do México. Esse avião é um dos melhores aviões. Quem já foi para o exterior pela Latam, pode encher a tela. Quem já foi para o exterior pela Latam já viajou nesse avião. Ou então foi para os Estados Unidos pela American Airlines, aqui do Brasil, usa esse avião. Ah não, eu fui pela Air Europa para Madrid, voou no mesmo tipo de avião. Ah não, Bate, mas eu fui para Marrocos pela Air Maroc, usou o mesmo tipo de avião. Então é um avião usado no mundo todo, um avião que trouxe uma revolução na aviação civil mundial. Ele tem uma pressurização melhor, você respira melhor, você não chega tão cansado no seu destino. A janela é o único avião que não tem janela para você baixar a persiana. É o próprio piloto que vai corrigindo a janela a escurecer de acordo com a incidência de sol. É um avião que consegue economizar muito, ou seja, ele polui muito menos. Ora, e no momento em que o piloto só sai do solo, quando a situação é controlada. Vem para cá, por favor. O piloto, quando vai acelerar o avião, coloca na camete, por favor, que é o que aconteceu nesse caso aqui. Coloca a imagem da decolagem dele. Pode pôr a imagem da decolagem dele. Daqui a pouco vou para Londres com o nosso Sérgio Uti. Tá vendo aqui, ó? Volta um pouquinho, volta no início. Quando o piloto fala, e trava a imagem, pausa a imagem dele antes de sair da pista. Quando o piloto fala, tripulação, preparar para a partida, ou estamos próximos à partida. Nesse momento, ele olha para o copiloto fala, ok, começa a correr na pista, vai correndo na pista. Andou determinado tempo na pista, é a penúltima chance que ele tem de desistir da decolagem. Ele ainda pode frear bruscamente o avião se ele vê qualquer anomalia dentro da aeronave ou na pista. Ele para. Chegou nesse determinado ponto, o copiloto falou, tudo certo até aqui? Ele segue. Chegou nesse ponto, é a última chance. Nesse ponto, o piloto tem que decidir. Ou ele vai seguir a decolagem e vai assumir o risco de tirar o avião do solo, mesmo sabendo que pode ter algum contratempo, ou se ele vai interromper bruscamente, fazer um pouso não, né? Ele pode até voltar a roda para o chão. É nessa hora, então, que esse piloto, pela evidência, ele passa por esses dois pontos nervosos da pista e fala para o copiloto, ou o copiloto fala para o comandante, ok. Né? Quando eles vão decidir quem é que vai tirar o avião do solo, se é o piloto ou se é o copiloto, quem é que está com o avião nas mãos. É quem está com o avião na mão que vai dizer a palavra final. Vou tirar o avião do chão, vamos decolar ou vamos abortar, vamos suspender a decolagem. E nesse caso, ao que nos parece,
pelo ponto, solta ali, vamos ver até que ponto que ele vai da pista. Ó, ele usa praticamente toda a pista. Pode encher a tela. Ele usa praticamente toda a pista. Ele sai tranquilamente. Não parece ter nenhuma explosão na turbina, pelo menos nesse vídeo. E aí ele fala Mayday. Nessa hora que ele fala Mayday, a torre de controle diz o seguinte: faça a volta tal, curva tal, ângulo tal, que significa o seguinte: todos os aviões que estão no entorno desse aeroporto, olha lá, e ele cai. Ele fala Mayday lá em cima e cai. Vem pra cá. Quando ele fala Mayday na comunicação, o que significa? A torre de controle e todos os outros pilotos já sabem. Avião da Air India falou Mayday. Torre de controle, prossiga para a rota de emergência para pouso. Ele está pedindo Mayday, qual que é o socorro que ele quer? Voltar o mais rápido possível para o pouso, para a terra. O avião que está do lado dele vai para uma rota inversa. O avião que está vindo para sequenciamento de pouso sai para a rota inversa. Enfim, todos liberam espaço aéreo para que este avião volte em segurança e pouse o mais rápido possível. Só que nesse caso, ele fala Mayday e não fala mais nada e o avião cai e todos morrem. Sérgio Uti, nosso gigante correspondente da Europa. Sérgio, que tragédia. Você que, assim como eu, gosta de avião, nós estamos chocados, em solidariedade. Muitas pessoas, muitos ingleses estavam a bordo, né? A rota Índia e Londres, né, é uma das rotas que mais levam aí passageiros britânicos. A rota também para Nova York vem em segundo lugar, com uma grande movimentação de voos da Índia. E era um avião, Sérgio, moderno, que ia para um aeroporto gigante, que é o Gatwick, aí de Londres. O que aconteceu? O que se fala aí em Londres, já que o rei Charles se manifestou, primeiro-ministro se manifestou, a Inglaterra vai acompanhar a investigação. O que se sabe até agora? Por favor, boa tarde para você. Quase boa noite aí na Inglaterra. Boa tarde ainda, boa tarde, Bate. Prazer falar contigo, apesar das circunstâncias, né? De realmente uma tragédia que mereceu já o pronunciamento do rei Charles III aqui em Londres. O rei disse que está muito chocado. O governo britânico disse que está participando das investigações, instaurou um escritório de crise na capital indiana, Nova Delhi, e também aqui em Londres. Eram 53 britânicos no avião, além de 168 cidadãos indianos. Havia também 7 portugueses e um canadense. Agora, no meio dessa tragédia, Bate, uma das notícias mais surpreendentes, essa notícia que está sendo confirmada, que foi confirmada na última hora, é que há um sobrevivente do avião. Há um sobrevivente entre os passageiros. Viduash Ramesh. Ele tem 40 anos, é um cidadão que tem nacionalidade indiana e também britânica. Ele estava voltando aqui para Londres, onde ele mora, e estava sentado na poltrona 11A, que fica bem na frente à esquerda. Ele, de alguma forma, essas circunstâncias ainda de como ele conseguiu se salvar ainda não estão muito claras, mas já há imagens dele, inclusive, saindo andando em direção à ambulância. Ele disse que houve um barulho muito forte após a decolagem, que depois só se lembra de andar entre o fogo e a fumaça em direção à ambulância. Incrivelmente, ele só teve ferimentos leves, segundo a mídia da Índia, que está destacando muito esse caso nesse momento, porque é algo muito difícil de acontecer, levando-se em conta que o avião caiu e explodiu. Portanto, ele, o único sobrevivente do avião, entre os passageiros e tripulantes, vai ser ali um personagem muitíssimo importante para a equipe de investigação tentar descobrir o que aconteceu, Bate. Todos os governos já se pronunciaram, além do governo britânico, o governo canadense e também o governo português, ambos já se pronunciaram. Também o primeiro-ministro Narendra Modi, o primeiro-ministro indiano, disse que o país está muito chocado com essa tragédia que acontece, como você bem disse, com um avião que tem um histórico seguro de aviação, né? Agora, Sérgio, é inevitável que uma denúncia feita por um engenheiro da Boeing, fabricante desse avião no ano passado, não venha à tona diante de uma tragédia com quase 300 mortos até o momento, na informação preliminar confirmada pela polícia e agência Reuters. Este avião, que eu repito,
você já deve ter... Aí de Londres você voou nele, se foi para os Estados Unidos, pela Virgin Atlantic que usa esse avião. Aqui para o Brasil não vai esse avião para Londres, não. A Virgin faria a rota Londres-São Paulo, né? Já cancelou, inclusive, essa rota 2 vezes. A Virgin seria ótimo vir para o Brasil, uma companhia maravilhosa da Inglaterra, mas cancelou. Eles chegaram até a fazer a propaganda da vinda da Virgin com o 787 Dreamliner, fizeram com aquela atriz, a Juliana Paz, né, com carnaval, com samba a bordo, mas infelizmente não vingou a rota. E esse engenheiro da Boeing falou o seguinte: temos um problema grave neste avião da montagem da fuselagem. E nós sabemos já que a Boeing também esteve envolvida em escândalos, tem até documentário na televisão, de que teria economizado muitas vezes em determinadas circunstâncias. Bate, como assim uma companhia mundial, uma companhia respeitada no mundo todo, pode economizar? Vem para cá, por favor. E eu te digo, meu caro Sérgio Uti, que é meu colega aqui do SBT desde 2006. Ele não era nascido quando eu estava no SBT e é um dos maiores repórteres dessa emissora. E eu conto a vocês, quando um avião, Sérgio, vai ser lançado no mercado, é complicado e vou te explicar por quê. Já ouviu falar naquele Boeing 737 MAX, que a Gol usa aqui no Brasil e que várias companhias daí de Londres também usam e a própria Air India usa, muito embora a Air India em voos menores usa mais o Airbus. Mas o que acontece? Quando eles vão lançar esse avião, um avião novo, é caríssimo não só pelo preço da aeronave, pelo preço do avião propriamente dito. Você precisa levar todos os pilotos da sua companhia para os Estados Unidos para fazer o treinamento desse avião. Você imagina o custo disso? Você tirar os pilotos da escala, que é uma escala apertada, falta piloto no mundo todo, tanto que tem um monte de brasileiro sendo levado para o Oriente Médio para trabalhar, porque não tem piloto no mundo mais. Aí você vai pensar, meu Deus, imagina o custo de você levar tanta gente, tirar a gente da escala, você vai ficar enforcado. O que a Boeing teria feito? Olha só. Ela então diz, eu vou lançar o 737, já existe. Vou botar a palavra MAX e falo que é só uma nova versão. E não, era um novo avião com o nome de um avião que já existia. Foi um caos, né? Vários aviões caíram assim que começaram a funcionar. Todo mundo teve que ir para os Estados Unidos fazer o curso. Agora, você há de convir comigo, Sérgio, um avião que todos nós somos unânimes, avião bom, 787, eu vou viajar nele, inclusive, quinta-feira da semana que vem, para os Estados Unidos. Um avião que eu confio, mesmo com essa tragédia, eu entro nesse avião. É um avião confortável, você respira bem num voo até os Estados Unidos, até a Europa. É um avião gostoso. Sabe quando você parece estar vestindo uma roupa confortável? Ou uma cama gostosa, acolchoada? É assim que os pilotos definem esse avião para ser pilotado. Agora, então o que pode ter provocado isso? Para o piloto só tira o avião do chão se tudo estiver dando certo no painel. O que pode reforçar a tese do engenheiro da Boeing que denunciou no passado, Sérgio Uti, dizendo da fuselagem. Qual é a única coisa que o piloto não consegue perceber correndo na pista? Se algo está soltando na fuselagem. Se alguma estrutura está soltando na fuselagem. Porque, segundos antes, o equipamento, ao que tudo indica, falou para o piloto e para o copiloto: pode sair do chão que eu seguro essa bucha. E aí ele sai do chão e não segurou bucha nenhuma. Você não acha que problema estrutural deve ser uma das causas investigadas realmente, ô Sérgio? Certamente. Fato é que ainda há muitas perguntas. Nesse momento é um momento de muitas perguntas ainda sem resposta. Mas fato, como você lembrou, uma das declarações desse ex-engenheiro da Boeing, que foi muito criticado, inclusive pela empresa, obviamente, pelos alertas que fez, é que a Boeing tomou um atalho, entre aspas, foi essa a expressão que ele usou, um atalho para colocar esse tipo de avião no ar, essa nova tecnologia no ar, justamente para baratear o processo. E, claro, isso vem sendo destacado praticamente no mundo inteiro nesse momento, porque certamente esse também é um dos personagens que volta a ter foco agora, né? Porque certamente ele vai ser questionado, a Boeing vai ser questionada sobre o que pode ter causado esse acidente, né? E já que havia desconfianças antes, né? Já havia alertas feitos antes, apesar do histórico de segurança dessa aeronave em particular. Mas como já havia esse alerta feito por um engenheiro
da Boeing, alguém que participou dentro, que estava ali participando internamente do processo desse avião. Certamente esse é um personagem importantíssimo para as investigações que já começaram, aliás. Que aí, Sérgio Uti, exemplar como sempre. Nós estamos aqui abertos às suas novas informações a qualquer momento no Alô Você, e é claro que a gente tem encontro marcado com você e César Filho no SBT Brasil. Força aí nessa cobertura traumática para todos nós que dependemos da aviação e somos solidários a esses quase 300 mortos. Muito obrigado. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.